Oi, oi! Como vocês estão? Que tudo esteja bem. Brilemos, estou aqui novamente para conversar com vocês sobre óleos essenciais. Hoje estou aqui para falar sobre como obtemos os óleos essenciais. Em vídeos anteriores, eu conversei com vocês sobre quem são os óleos essenciais, que são os componentes aromáticos produzidos pelas plantas, pelas diferentes partes das plantas. Tem óleos essenciais que são produzidos pelas frutas, pelas folhas, pelas flores. Vou deixar na descrição do vídeo o link desses vídeos anteriores, onde eu comento um pouquinho, caso vocês não tenham assistido ainda. No final desse vídeo, corre lá e assiste. Voltando então ao objetivo de hoje. O que eu quero falar é como saímos dessa biomassa vegetal, dessa folha, dessa flor, dessa casca da fruta e chegamos ao líquido que nós temos dentro desse frasquinho que está aqui em destaque, que é o que a gente comercializa como óleo essencial, nesse caso, óleo essencial que eu comercializo na minha empresa, que é o óleo essencial dessa imagem, o óleo essencial de Petitgrain, que é o óleo obtido a partir das folhas da laranjeira, tá? Coincidentemente. Coincidindo com a imagem. Então, como que a gente parte das folhas dessa laranjeira e chega ao líquido que está dentro desse frasco? O método mais utilizado, mais comum, utilizado hoje em dia, se chama hidrodestilação, que consiste em colocar essa biomassa vegetal, essa pétala, essa folha, essa fruta, para cozinhar e não é como se fosse uma grande panela de pressão. Até essas da imagem, apesar de serem grandes, são pequenas perto do tamanho que é necessário para a produção industrial em larga escala de óleos essenciais. A gente vai falar ali um pouquinho mais para frente sobre o rendimento. É um processo que exige muita biomassa para que seja produzido. Bem, vocês vão ver ali para frente quanto que é esse muito. Mas voltando à hidrodestilação. Então, é um processo onde você vai pegar essa pétala, essa folha, vai misturar com água pura, e vai botar para cozinhar nessa panela de pressão ou nesses balões, como no caso dessa imagem, que são os balões de vidro, e conforme esse líquido comece a ferver, né, essa água começa a ferver, os componentes aromáticos que evaporam fácil, é por isso que a gente consegue sentir o cheiro deles, porque eles evaporaram e a gente detectou com o nariz. Esse vapor com aroma vai vir pela parte de cima, vai ser coletado, vai começar a condensar. Isso, o que é condensar? Vai deixar de ser vapor e vai tornar líquido. Então, ele vai condensar tanto a água quanto os componentes aromáticos, eles vão condensar, vão começar a gotejar. Esse, esse líquido misturado, né, de água com componentes aromáticos vai ser coletado. Aqui a gente tem uma imagem de um funil de decantação, porque para evidenciar uma característica que os óleos essenciais têm, que é o fato de eles não serem, não se misturarem em água, não serem miscíveis em água. E é por isso que eles se chamam óleos essenciais. Você abre essa torneirinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, tem uma torneirinha nesse funil de decantação. Você vai abrir, por exemplo, e vai deixar essa água, que é essa porção aqui de baixo, escorrer, e vai fechar essa torneirinha quando chegar aqui, perto dessa porção superior, que é onde estão os óleos essenciais. Ou você pode também botar uma pipeta, por exemplo, um instrumento para coletar aqui dentro e retirar só essa porção de cima. Então, você consegue separar o que é a água do que é óleo essencial. Então, nessa porção aqui de cima, vai sair vários componentes. Lembra que. Né, isso vai depender. Lembra quem assistiu já os vídeos anteriores. Mas em um vídeo anterior eu comentei que
os óleos essenciais não são uma substância pura, eles são uma mistura de substâncias. Então, o que a gente chama de óleo essencial, que está aqui, ó, dentro desse frasco, é uma mistura de diferentes componentes aromáticos presentes, né, por exemplo, aqui na flor. Vai ter componente aromático que talvez esteja presente nessa porção da flor, talvez nessa outra porção, talvez nessa porção, talvez nesse galinho, que talvez vá junto também tenha outros componentes aromáticos, e aqui dentro desse frasco, no caso do óleo de neroli, que é o óleo da flor da laranjeira, vai ter uma mistura desses diferentes componentes aromáticos. Por conta desse processo de, de hidrodestilação, onde, né, tipo, é tudo arrastado junto e vai parar ali. Então, aqui nesse becker, nesse frasco, estaria o óleo essencial já separado da água, então já isolado e a princípio pronto para ser comercializado. O óleo essencial que está aqui ser puro e totalmente puro. Ele não, o fato dele ter vários componentes aromáticos não quer dizer que ele seja um óleo essencial, por exemplo, adulterado. Né? Ele não está sendo adulterado, ele foi obtido ali diretamente daquela biomassa, não teve nada retirado e nem nada adicionado, ele é totalmente íntegro. Quando eu estava falando para vocês sobre a questão do rendimento, porque, por exemplo, no caso da lavanda, a gente vai precisar de 100 quilos de flores de lavanda para que 1 litro de óleo essencial seja obtido. Então, né, é bastante biomassa, por isso que eu tinha comentado com vocês que aquele balão, né, tipo, aqui, apesar de ele ser gigante, né, se a gente pensar que isso aqui é um fogão, ele é do tamanho de uma boca de fogão industrial, ele é pequeno, considerando que para a gente ter 1 litro de óleo essencial, a gente vai precisar de 100 quilos de flores. Isso pensando no caso da lavanda, porque, por exemplo, no caso das rosas, a gente precisa de algo em torno de 1.000 quilos de pétalas de rosas para obter 1 litro de óleo essencial. E precisa, por exemplo, para ter uma ideia, né, do que seria essa proporção que precisa de pétala para a obtenção do óleo essencial. Você precisa de cerca de 10.000 flores, de 10.000 rosas, para obter 5 ml de óleo essencial de rosas. Então, o rendimento não é muito elevado, e esse é um dos motivos por que o óleo essencial tem um preço elevado. O óleo essencial é natural, né, puro, 100% íntegro, porque você precisa ter muita, muita, muita biomassa, geralmente, para obter os óleos. Claro, vão ter outros óleos que vão ser mais rentáveis, digamos assim, mas a gente vai ter, por exemplo, o gerânio, que é um óleo essencial também que tem um preço relativamente caro, digamos assim. Você vai precisar de 600 quilos de flores para obter 1 litro de óleo essencial. Já o ylang-ylang, apesar de ele ter um preço não tão acessível, ele é um pouco mais rentável. Você vai necessitar de 50 quilos de flores para obter 1 litro de óleo essencial, e no caso do capim-limão, cerca de 30 quilos de folhas para obter 1 litro de óleo essencial. Então, diferentes plantas, diferentes partes de plantas vão ter diferentes rentabilidades com relação à produção do óleo essencial. Falou ali, vai precisar de 1 tonelada de pétala de rosa. Você não vai poder sair catando rosa do quintal do vizinho, do seu quintal, para produzir óleo essencial. Você vai ter que produzir em larga escala essa biomassa. Então, aqui a gente tem um campo de lavanda, e realmente para a produção de óleo essencial de lavanda, você vai ter campos e campos e campos e campos e campos e campos e campos de flores de lavanda. E você vai utilizar maquinário e vai ser tipo uma produção em larga escala. Você pode produzir em menor escala, claro, mas nesse caso, você vai obter uma quantidade pequena de óleo essencial que você vai utilizar para si e para os seus, para sua família, mas você não vai conseguir comercializar. Então, não é claro, como você viu, dependendo anteriormente ali, né? Dependendo da biomassa, se for, por exemplo, um capim-limão, uma citronela, o rendimento é um pouquinho maior, mas ainda assim você vai precisar de 30 quilos de folhas para obter 1 litro. E 30 quilos de folha de capim-limão é bastante folha de capim-limão. Muita gente me pergunta sobre essa questão daí do cultivo, já que a gente vai ter que ter esse cultivo
né, agrícola da planta aromática para a obtenção do óleo essencial, como que é o cultivo? Eles vão usar pesticidas, eles vão usar herbicidas, como que é para controle das pragas, para que essa produção seja mais eficiente. Ah, o ideal sempre, né, sempre, sempre, sempre na vida é que a gente adquira produtos orgânicos, porque vão garantir que o processo de produção seja ambientalmente favorável, amigável, amigo do planeta, amigo dos seres humanos e amigo da vida, né, de modo geral. Mas no caso dos óleos essenciais, mesmo que você não tenha um certificado falando que aquele produto é orgânico, é bem provável que o cultivo dessas plantas tenha sido no mínimo biológico e talvez agroecológico. E por que que eu estou dizendo isso? Porque talvez você não tenha assistido os vídeos anteriores, mas uma das principais funções os vídeos anteriores que eu produzi, né, uma das principais funções que o óleo essencial tem para a planta, é para proteger essa planta do ataque de insetos ou de herbívoros, de animais que vão querer comer essa planta, e também para atrair polinizadores, então para atrair insetos que vão auxiliar no processo de reprodução dessas plantas. Se você passa um veneno que mata os bichinhos, que mata os insetos, que mata as abelhas, a tendência é que a planta produza menos desses componentes, e ou que ela não produza, e ou que ela produza diferentes componentes. Existem estudos que já comprovam que vários componentes que são essenciais para que você tenha um aroma característico de determinado óleo essencial só vão estar presentes se essa planta tiver contato com determinado inseto ou com determinado fungo, com determinado micro-organismo, ou, sabe, se ela tiver um desafio. Se ela não tiver sido desafiada, se ela tiver sido cultivada num ambiente totalmente controlado, onde a temperatura, não é tudo controlado, a planta geralmente, ou na maioria das vezes, não produz o óleo essencial com a qualidade que é desejada. E por fim, daí, digamos que você quer produzir óleo essencial, você vai lá e gastou bastante dinheiro para ter uma produção em larga escala, para ter hectares e hectares e hectares e hectares de lavanda, e de repente você não obtém um óleo essencial de boa qualidade, né? Então não interessa para quem produz que a qualidade do seu produto seja baixa. Então, na maioria das vezes, essas pessoas vão investir em cultivos biológicos, agroecológicos, que considerem a presença desses bichinhos e que controlem as pragas e doenças de modo que, né, que porventura possam surgir nessa produção, de modo que não se interfira nessa cadeia biológica que é essencial para que os óleos sejam os componentes aromáticos dos óleos essenciais sejam produzidos. E então, relacionado com essa questão da produção e dessas características, como por exemplo dos bichinhos, dos insetos, dos animais, dos micro-organismos que vão estar presentes no solo e que vão influenciar na presença desses componentes aromáticos, existem características dos locais, do local onde essa planta cresce, do solo, da geologia, da geografia, desse local que influenciam na qualidade desse óleo essencial. E daí eu trouxe aqui nessa imagem né, isso aqui eu encontrei na internet, que é uma imagem que fala sobre o terroir do Titri, que é a Melaleuca alternifolia, que no caso o terroir do Titri é a Austrália, que é onde se produz o óleo de melhor qualidade, é onde a planta é da onde a planta é originária. E você pode comprar um titri que é produzido aqui no Brasil? Pode, claro, com certeza, mas ela vai ter uma presença de outros componentes, ou ela não vai ter a quantidade de determinado componente, que é o componente que é mais característico, ou que confere a melhor qualidade àquele óleo essencial, ao óleo essencial de titri, por exemplo. Quando muda o local de produção, às vezes muda a presença ou ausência, a quantidade desses componentes aromáticos que são característicos. Inclusive, existem padrões para determinados óleos essenciais,
para determinar essa qualidade e que são usados esses componentes químicos que seriam marcadores de qualidade. Então tem que ter tantos por cento de terpineol, por exemplo, no caso do titri. Tem que ter acima de 40 e tantos por cento, agora eu não lembro. Mas para ser um óleo essencial de titri de boa qualidade. E na Austrália essa planta é submetida a condições que propiciam a produção desse componente por ela. Então podem ser componentes abióticos, né, que estão não biológicos, pode ser terra, solo, relacionados com o clima, ou então a presença de animais e de insetos que vão fazer com que essas plantas produzam determinados componentes. A gente vai ter, o óleo essencial, por exemplo, de lavanda, que pode ser produzido aqui em Santa Catarina, por exemplo, onde eu moro, vai ter produção de óleo de lavanda? Sim, talvez tenha e ok, mas o de melhor qualidade, a lavanda de melhor qualidade para a produção de óleos essenciais, que é considerada a melhor lavanda, é a lavanda francesa, e não apenas a francesa, mas a que é produzida acima de 1000 metros de altitude, por conta dessa questão, do clima. Ah, e eu não comentei aqui, que pulei, e terroir, essa palavra aqui, né, ela é um termo de origem francesa que define uma extensão, define um pedaço de terra, é um território, né, uma tradu na tradução. Mas ao longo do tempo, o universo vinícola, os produtores de vinho e quem trabalha, os enólogos, começaram a utilizar esse termo como sinônimo para essas características específicas da geografia, da geologia, do solo, do clima e também hoje em dia mais recentemente, né, é considerado também a questão humana, a questão da tradição, do local, da produção, do vinho, por exemplo, né, terroir é uma palavra que é muito utilizada no universo do vinho, mas que existe também para os óleos essenciais. Então, né, nesse caso que eu comentei que tem o terroir do titri, que é lá na Austrália, para a produção do óleo essencial da Melaleuca ternifolia, mas vai existir o terroir da lavanda, que considera, né, o país da França com altitude acima de 1000 metros. Vai ter produção de óleos em outros lugares? Vai. Inclusive, você, se for comprar um óleo essencial hoje em dia, você vai ver que tem produção em larga escala na Rússia, de um óleo essencial até bastante bom. Vai ter óleo essencial de boa qualidade sendo produzido na Bulgária. Então, né, você tem outros locais que também vão ter características de solo, de clima, de insolação, de frio, de calor, que vai ter influência sobre a produção desses determinados componentes aromáticos que dão a qualidade para o óleo essencial. Hoje eu tinha pensado em falar isso para vocês. Se vocês gostaram, lembre de deixar o like, é importante, tanto para mim, para eu entender que vocês estão curtindo o conteúdo que eu estou produzindo, como para o YouTube entender que, né, as pessoas estão gostando desse conteúdo e entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se você achou que algum amigo seu, alguma pessoa vai curtir esse conteúdo também, envia para eles. Eu vou deixar no link da descrição os outros vídeos que eu produzi comentando sobre óleos essenciais, caso vocês não tenham assistido ainda e quiserem assistir. Agradeço quem ficou até aqui comigo e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!